Curioso, histórias, frequentemente, elas têm um grande poder de nos inspirar. E quando a gente escuta histórias que acessam a nossa mente, o nosso coração, a tendência é que a gente também reproduza as nossas histórias. Para quê? Para inspirar outras pessoas. E hoje eu queria compartilhar, ou melhor, eu quero te fazer um convite para poder assistir comigo a história do Rafael, um sobrevivente do ataque terrorista que o Hamas fez contra Israel. Então se prepara, curioso, porque essa história ela pode impactar muito a sua vida. Certo, me chamo Rafael Zimmermann, né? Sou brasileiro, nascido em São Paulo, e há 5 meses atrás eu acabei me mudando para Israel, tirando a cidadania israelense e me tornando um cidadão israelense. Então, há 5 meses eu me mudei para Israel em busca de segurança, foi o fator principal que me fez sair do Brasil, e eu acabei vindo para Israel nessa busca de segurança. E vocês estavam comentando, né, sobre toda a questão da guerra, e eu acabei estando quando começou, né, quando começou tudo. Eu estava nesse festival, Universo Paralelo, Onde e foi era onde que tudo estava começou. acontecendo? Onde estava acontecendo esse festival? Como que acontece os festivais aqui, né? 2 horas antes de começar, mais ou menos, eles mandam a localização para o Waze, um link, onde eles informam onde vai ser a festa. E aí, 2 horas antes eu recebi o link e informava que seria do lado de Gaza, 15 minutos de Gaza, muito próximo, 15 minutos de carro, máximo. Tá. Foi o que meus amigos falaram. Então era bem próximo mesmo de Gaza. E como você viu acontecendo essa invasão? O que aconteceu lá onde você estava? Tudo começou Muito 6 horas da manhã, mais ou menos. recente, né? Eu lembro que eu estava bem na frente do DJ, quando estava acontecendo a festa, estava sozinho no momento. E aí, os meus amigos, eu estava com o Hanani, que é um dos desaparecidos, e com a Rafaela, que é a namorada dele. E aí a gente acabou se separando, eles, se eu não me engano, tinham ido no banheiro, eu estava sozinho. E aí começou a vir vários mísseis. Vários mísseis, eu olhei para o céu, Cara, não eu consigo só nem via imaginar vindo essa realidade. míssil sem parar. Nem imaginar. E vários antimísseis, graças a Deus, o Aerodomo, o exército, muito eficaz nesse caso, conseguiu desarmar essas bombas no ar, né? Então, eu não vi as bombas caindo. E aí foi um momento de terror. Foi quando parou a festa, eles falaram no microfone alerta vermelho, se escondam, ou deem um jeito de se salvar, né? De ir para algum lugar mais calmo, que era impossível. Estava no meio do mato, Nossa, que no meio do pesado, nada. cara. Meu Deus. E aí foi quando eu achei o Hanani e a Rafa, que eram com quem eu tinha ido na festa. Quando eu encontrei eles, o Hanani tinha experiência de exército, ele falou, vamos achar um bunker, vamos procurar um bunker para se prevenir do ataque aéreo. Porque um bunker, ele acaba prevenindo desse ataque aéreo e acaba te dando uma segurança, né? Mas estava num espaço aberto, né? Mas Então, era próximo de onde vocês estavam, esse bunker? a gente não sabia onde tinha. E aí a gente saiu correndo, a gente parou um carro no meio da estrada, por acaso era um casal que estava na festa. Eles deram carona pra gente até o bunker que a gente achou mais próximo, que era 2 minutos da festa. Era muito próximo, muito próximo. E aí a gente foi um dos primeiros a entrar nesse bunker, nós 3. Foi chegando gente, até que tinha umas 40, 50 pessoas dentro do bunker. Pequeno, no meio de uma estrada, num ponto de ônibus, Que não massa. tinha nem porta. Que milagre, velho. E aí foi quando o inferno começou. O inferno começou, a gente começou a ouvir tiro, granada, e a gente entendeu que estava tendo um ataque terrestre. Estava tendo um ataque terrestre e a gente estava sendo atacado. Tinham 2 policiais do lado de fora. A policial eu conseguia ouvir nitidamente, porque eu estava bem na parede do bunker, e eu lembro que eu conseguia ouvir muito bem ela. Então é como se ela estivesse atrás de mim, só que do lado de fora. Que isso, velho. E vinha tiro, vinha granada,
acabava batendo na parede onde eu estava, então vinha os unidos de granada, o desespero geral das pessoas dentro A era, importância de contar não essa tem como história definir isso, desesperador. Foi quando eu ouvindo ela falando no rádio, ela falava no rádio, atirava, a gente recebia tiro. Precisa contar. E aí ela acabou sendo pega. Não sei o que aconteceu. Eu sei que eles atiraram e gritavam Allahu Akbar, e atiravam. E aí a gente entrou em desespero geral. A gente Além de ser entendeu um que a gente ia morrer, sobrevivente, todo mundo. ele é Todo mundo forte, ia né, morrer, não cara? tinha Pra mais o que passar fazer. essa mensagem. Nossa Essa esperança tinha mensagem precisa acabado. chegar. Quantas A gente pessoas tinham? Quantas pessoas? em torno entre 40 e 50, num espaço minúsculo. No bunker. Sim, Mas na sim. festa. Não, na festa tá. muito mais, Mas ali no bunker. No bunker. Tinha entre 40 e 50 pessoas, um espaço minúsculo. Eles acabaram matando os policiais. Nossa. E aí a primeira coisa que eles fizeram foi jogar uma granada de fumaça para que a gente morresse intoxicado. Intoxicado, sufocado, na verdade. Sufocado. Em 30 segundos eu já não conseguia respirar, eu já sentia meu olho ardendo, meu corpo totalmente quente. E nessa hora foi um desespero geral, porque imagina você não conseguir respirar, você se sentir sufocado. Eu só me lembro de rezar e simplesmente pensar no que aconteceu com os judeus em Auschwitz, na câmara de gás. Rafael, Nesse momento, morrendo, história, eu consegui pensar nisso. Como que eles Cada morreram vez sufocados. mais, e era isso que estava acontecendo comigo. Eu já tinha aceitado que ia morrer lá, eu já tinha aceitado tudo que estava acontecendo, mas era uma dor impressionante. Eles começaram a jogar granada, começaram a atirar dentro do bunker, e jogava de novo granada, e aí atiravam, e aí jogava de novo gás, até que eu me vi do nada, esparramado entre corpos, jogado de bruços, e só esperando morrer. Eu queria morrer tranquilo, eu só queria morrer em paz, sendo bem sincero, eu estava sofrendo muito. Não queria ser raptado, porque eu sei que ser raptado é uma das piores coisas. Que nem o Henry estava falando, eles são animais, eles não são pessoas, eles não querem a paz. A gente estava celebrando a vida, estava celebrando a paz. Tinham pessoas nesse festival que eram judias, cristãs, árabes, independente da nacionalidade. Tinham brasileiros, tinham tailandeses, russos, alemães, era o mundo inteiro. Eles não atacaram os judeus, eles não atacaram os israelenses, eles atacaram o mundo. O que eles fizeram é atacar a vida, simplesmente isso. E depois de um bom tempo dentro do bunker, de bruços, fingindo que eu estava morto, rezando para morrer, que acabasse logo. Uma pessoa me cutucou, viu que eu estava vivo, falou, sai, mandou eu sair. E até essa hora eu achei que eu ia morrer, eu achei que ele era um terrorista. E aí quando eu saí, eu dei de cara com alguns policiais, e aí junto com esses policiais, né, ainda estava tendo troca de tiro, eu ouvia tiro de longe ainda. Agora, olha só. Olha que interessante. Ele sobrevive, e querendo ou não, ele é marcado pela existência por uma causa. O cara é marcado, ele tá traumatizado. E essa história, ela precisa ser contada. E o meu grande ponto aqui é muito sobre qual história você tem aí dentro de você que você pode contar e que você pode inspirar as pessoas. Você pode potencializar a vida delas. Entende? Essa história é uma história de milagre. É uma história que inspira, é uma história que você pensa, caraca, velho, olha o que aconteceu. Para alguns é sorte, para outros, como é que se explica isso? Mas ao mesmo tempo, pô, esse cara agora ele carrega uma missão de vida, saca? Só a história dele é uma missão de vida. E aí eu gostaria muito forte de falar isso assim, isso aqui pra você, sabe? Olha para as histórias que você tem dentro de você, valoriza elas, porque essas histórias salvam vidas, inspiram as pessoas, potencializam a vida delas, saca? E depois de 5 horas, eu fiquei 5 horas lá dentro. E aí comigo saiu, se não me engano, mais 5 pessoas, 5 ou 6. E as Das outras? 40, 50. As outras todas morreram.
Morreram ou foram sequestradas. Poxa vida, cara. Caramba. As 5 horas que você passou lá, você ficou deitado, você estava consciente ou você perdeu a consciência em algum momento? Eu perdia, voltava, perdia, voltava. Quando voltava, eu me tocava que eu não podia me mexer, que eu tinha que manter intacto. Tinha um celular que ficava tocando sem parar, que alguém estava ligando, desesperado. E eu desligava, tentava, era do meu lado, eu tentava desligar para não chamar atenção, para Caraca, que não ele me tava muito achassem. consciente, cara. Realmente eu vi a morte, eu vou ser bem sincero, e eu tinha certeza que eu ia morrer, tinha certeza. Eu só pedi para Deus para ir tranquilo, para sofrer o menos possível. Mas aquilo tudo foi um sofrimento, tudo foi um sofrimento. Não tem o que falar. Sim, com certeza. As Foi um pessoas. inferno. Realmente, assim, todas as histórias que eu já ouvi, a sua é uma das piores. É Eu também terrível. vi É muito bastante chocante histórias o que assim, você né? está descrevendo. Acompanhei. E provavelmente E realmente é um algumas dessas negócio pessoas mais próximas suas foram sequestradas, é isso? cinematográfico, cara. Isso vai virar filme, Infelizmente, comigo, dessas pessoas, saiu a Rafaela, ela saiu comigo, graças a Deus saiu com vida. Ah, conseguiu. Mas o massa. Hanani, eu não sei o que aconteceu, eu não tenho informação. Tá. Mas Ó, se você, cara, crê em Cristo, em Deus, ou tem a sua espiritualidade, seja ela qual for, ora. Ora por essa galera que tá desaparecida, pra essa galera que foi sequestrada. Porque nesse momento, o que a gente pode fazer, e não é a única coisa que se pode fazer, né? Quer dizer, geralmente a gente acha que orar é a última coisa que se deve fazer, mas na verdade é a coisa mais poderosa que a gente pode fazer. É a coisa mais poderosa que a gente pode fazer. A gente não enxerga o poder que existe na oração. Muito, 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 muito punk, cara. Muito, muito punk. me conta uma coisa, as pessoas que estavam ali com você, elas morreram com as explosões ou eles chegaram a entrar lá dentro e atirar nas pessoas? Eu acho que a primeira coisa que eles tentaram foi sufocar a gente para as pessoas saírem correndo e sequestrarem essas pessoas ou matarem. Meu Deus. Eu não sei se as pessoas morreram com as granadas, mas quando eu saí do bunker eu lembro de ter uma fogueira de pessoas, então tinha fogo em pessoas pegando fogo. Que horrível. Simplesmente eu não olhava. Então, quando eu ouvia tiro sem parar, eu não sabia se eles estavam lá dentro atirando ou se eles estavam atirando nas pessoas que estavam saindo. Mas eu imagino que eles entraram sim a atirar. Porque quando eu saí, uma das meninas que, graças a Deus, saiu viva, ela estava baleada. Então eu imagino que eles entraram e atiraram sim. E o bunker, ele estava fechado? Ele era embaixo? Como que assim, eles não conseguiam entrar dentro dele? Ele era muito pequeno, ele era no meio de uma estrada, num ponto de ônibus. Ele era aqueles de pontos de ônibus Não era circulares. Isso, bem pequeno. Mas aquilo é minúsculo. Aquilo é muito assim. pequeno. Ele é muito pequeno, mas muito pequeno. Ele é para proteger de bombas aéreas, né? Sim. Mesmo assim. E no caso de urgência, você não tem onde parar, tem lá um bunker e você se protege das bombas aéreas. Eu não sei se tinha uma porta, eu não lembro disso. Eu não lembro, Claro. Isso aí não me vem na memória. Mas como eles conseguiram entrar, ele lembra de eu julgo bastante que não coisa. tinha. Ele lembra de bastante coisa. E quando você saiu, começou a entender o que estava acontecendo, o que você sentiu, sei lá? Quando eu saí, eu senti que eu era um milagre. Mas Eu não ainda, acreditava que eu estava vivo. mas ainda corria Não perigo acreditava. ou aquela região já estava recuperada? Essa Nada consciência de ser um recuperado, milagre. não me senti seguro, não me sentia, mas eu me sentia aliviado por estar vivo. É muito Eu forte. lembro quando eu saí, o policial, ele tinha alguns carros em volta do bunker, destroçados por causa das balas, e eu lembro que ele quebrou um porta-mala, tirou bebida do porta-mala. Quando eu bebi Uau. aquela água, foi uma sensação indescritível. Uau, que Um interessante. alívio, Que milagre. nossa, Que milagre. não sei nem como descrever aquilo.
E eu tava morrendo de medo, eu só queria sair de nasceu, lá, cara. O só cara queria sair de lá. nasceu de Mas eu novo. tava muito feliz que eu tava vivo. Pra Nasceu mim, de novo. eu vi um milagre. Eu tinha certeza que ia morrer. Eu tinha certeza que ia morrer. Não tinha como sobreviver àquilo. E quando eu saí de lá, eu falei, nossa, como? Como que eu tô aqui? Eu tô vivo. Como? E eu só queria sair de lá o mais rápido possível. Não foi rápido. Eu tava ouvindo tiro ainda. Então, quando eu saí do bunker, ainda tava tendo troca de tiro, provavelmente, de longe. E não tava seguro, nada seguro. Nada seguro. Foi realmente complicado. E até agora tá sendo. A gente ainda tá em guerra, não Com acabou. certeza. Você falou que você ficou 5 horas, você entrou, você lembra, você tinha noção de horário quando você saiu, assim, tipo, era de noite, ainda tava de noite quando você saiu, ou se saiu já tava de manhã, ou tava amanhecendo? Na verdade, quando eu até, Cara, é, até emocionante isso. Quando a gente tava saindo, correndo, o sol tava nascendo. O Saindo sol tava depois das nascendo. 5 horas, depois de... olha só, é uma sensação que ele tem, né? De, pô, eu nasci de novo, é um milagre. É quase que assim, eu não acredito que eu tô aqui. Eu não tô acreditando que eu tô aqui. Porque em meio a tanta gente que infelizmente morreu, eu tô aqui. E ao mesmo tempo é uma história que mexe com você, que te faz questionar muita coisa, que te faz dar valor a pequenas coisas, que te faz dar valor pro mundo, né? Que te faz dar valor pro Brasil, cara. Você vive aqui no Brasil, você não tem esse tipo de conflito. E aí a gente pega, pô, você não tem esse tipo de conflito, às vezes a gente tá reclamando de coisas que, tipo, são banais. E ao mesmo tempo a gente tem histórias incríveis de dentro da gente e que o mundo não conhece. E, cara, essa história, ela potencializa a vida de muita gente. É emocionante ver o que tá acontecendo, né? O que aconteceu com ele, né, cara? Não, tudo. não. Não, quando Quando a vocês gente tá estavam saindo, saindo fugindo da da festa. festa, Ah, tá. fugindo. E eu lembro da Rafa e do Hanani falando, olha que coisa linda. Por que que estão acabando com isso? Por que que estão acabando com a nossa festa? Por que estão acabando com a nossa alegria? A gente vê o sol lindo nascendo, lindo, lindo, uma vista linda. E quando eu entrei no bunker, o sol estava nascendo, era umas 6 e pouco da manhã. E quando eu saí do bunker, eu lembro que eu liguei para o meu amigo, desesperado, chorando. Eram umas 11 e pouco da manhã. Então, fiquei em torno de Tá, 5 você horas lá. ficou a manhã, o começo da manhã toda ali dentro. Manhã inteira, praticamente. Você tá Manhã onde inteira. agora? Qual cidade que você tá agora? Eu tô em Herzliya com os meus amigos, aliás, são super fãs de vocês, mandaram um abraço, né? Mandar um abraço para Daniel todos aí. Carnevale, Alexandre Carnevale, Abração. Legal. Salve os Rafael amigos, né, que Caçapa, estão Ah, apoiando, né, Bequerra, cara? faço Que questão da massa. BCQR, faço questão de falar o nome deles, que eles estão me apoiando muito, são minha família aqui. Felipe Com Jurek, certeza. que foi me buscar, Amigos são mais pessoas que eu amo demais. chegados do que irmãos. Então, como eu não tive minha mãe para abraçar, meu pai, e ter pessoas que estão mandando mensagem, me apoiando mesmo de longe, é maravilhoso. Eu sei que eu passei por um inferno, mas agora eu só desejo a Com paz, eu só certeza. desejo que tudo Com acabe. certeza. E que nem eu falei, não é uma questão de religião, de etnia, é uma questão de vida contra a morte. Eles querem a morte, eles só querem matar. Sim. A gente quer a Total. vida, a gente quer celebrar a vida. Então, independente de onde você esteja, independente de quem você seja, eu acho que você quer celebrar a vida. E você ver pessoas tão cruéis é inadmissível. Rafa, quando você viu os primeiros mísseis, você tinha consciência, você entendeu o que estava acontecendo na hora? Como que foi isso? Na hora você viu, você falou, pô, isso é um míssil, isso é um ataque, nós estamos sob ataque. Sim, sim, porque acho que, não sei se você deve conhecer Israel, né? Uhum. Você sabe que Israel já passou por Sim. várias dessas situações, e por acaso, no passado, eu estava aqui fazendo um curso e eu acabei vendo um míssil sendo estourado. E aí, na praia de Tel Aviv. E foi a Não mesma faço coisa, o ideia de míssil como é isso, veio cara. Não e o faço aerodrome ideia. foi lá e destruiu o míssil. Era a mesma coisa. Só que dessa vez foram Iron vários. Dome Eram é vários, muito. vários, vários. É muito Tipo, incrível, né, cara? contáveis. São explosões no ar, né? Que você escuta. Exato. Mas alguns deles Então, conseguiram furar o bloqueio do Iron Dome? Não.
Eu acho que não. Eu acho que não. Isso que dava uma segurança muito grande quando a gente estava correndo. O que chegou A pra gente gente até não foi falava, isso, pô, né? olha o exército que eles estão fazendo, olha como eles estão defendendo, olha que E- legal tá Iron Dome. Só que aí, O que chegou pra gente não foi isso, né? Porque essa foi uma das questões, né? Do tipo, como é que pode? Como é que pode? Como é que pode ter chegado? Como que os terroristas conseguiram acessar, entrar? Porque não é possível, alguma coisa no Iron Dome deve ter dado algum problema ali, né? Porque ou sobrecarregou a quantidade de mísseis e, pô, essa informação aí é interessante. Pelo menos não é uma informação técnica, né? Mas é uma informação de quem estava ali no campo de batalha mesmo, estava sofrendo, e as percepções. Depois a gente vai saber, né? Um dossiê, talvez, sobre tudo que aconteceu. Essa questão de segurança, a gente vai saber. Ter essas informações vai ser muito rico, mas ao mesmo tempo ter essa informação de alguém que estava ali, quase morrendo, você tá maluco, cara. É muito interessante. É muito, muito, muito privilégio absurdo. quando veio o ataque terrestre, que aí talvez a gente pensa, como que não foi previsto isso, né? Como é que não É. foi visto isso antes? Como é que eles conseguiram derrubar uma grade que custa bilhões com uma escavadeira? Tudo isso vai ter que ser bem analisado depois. Sem dúvida. Você, tipo, eu entendi, óbvio, né? O que você está descrevendo é assim, assustador, é uma situação de pânico total. Mas eu queria, sei lá, em algum momento você pensou, eu vou resistir, eu vou tentar fazer alguma coisa, isso passou pela sua cabeça, você tinha condição de. É Você até teve difícil formular a essa, pergunta, sei lá, né, essa pra ele. disposição ou você tava. Não, eu lembro de muita gente, eu lembro de uma pessoa em específico no bunker gritando, a gente fez exército, vamos se defender, vamos ir para frente. Ah, cara, Mas não tinha como, a gente estava numa é, situação em que a gente sabia que ia morrer, eu sabia que ia morrer, eu tinha certeza. Eu sim. só pedia para Deus para ir de uma. Caiu. Eu tava. Tô muito impressionado com a sua história. Assim, é uma coisa, sei lá, indescritível isso que você tá falando. Sobre Não tem o todos que os falar, pontos de né? vista. É inspirador. Do ponto de vista de você ter nascido de novo, Exato. do ponto de vista de você ter experimentado um negócio tão aterrorizante, enfim, sei lá, a combinação de coisas. Eu tava aqui curioso, né, perguntando pro Vilela se, ou conversando com ele, falando que não sei se você tem a memória viva daquilo ou se você tem os flashes, né? Imagino que você tenha flashes na sua cabeça. Não, isso que me impressiona. Diferente da Rafa, que saiu comigo, a Rafa ela não lembrava de muitas coisas. Ah, é? A Rafa não lembrava de muitas coisas. E o que me pega muito e que é impressionante é que eu me lembro dos detalhes. Lembro dos detalhes. Eu lembro da É ruim policial ao mesmo falando, eu lembro tempo, dela sendo é morta, eu lembro deles maravilhoso, né? entrando, eu lembro Ter dos essa barulhos de consciência. granada, eu lembro da fumaça, dos tiros. Eu lembro de estar me escondendo entre as pessoas mortas. Eu lembro do que eu vi quando eu saí. Eu lembro das sensações que eu senti. Então, para ser bem sincero, se eu estou esquecendo de algo, deve ser o detalhe do detalhe, porque eu lembro de Impressionante isso. praticamente tudo. Agora, quando você, tipo assim, você acha que você pensou e falou, eu vou me fingir de morto aqui, ou aconteceu, você tava ali, aí você percebeu, ou você realmente teve essa, sei lá, Foi, assim, foi o reflexo. E aí teve uma hora que eu Instinto, falei, cara, de cara, sobrevivência tô também, né? aqui entre as pessoas, eu tava sufocado, tava amassado, só queria sair. E eu falei, eu vou morrer de qualquer jeito, eu pensei. Eu consegui pensar, não sei como. Então eu só quero, vou em paz. Eu me joguei em cima das pessoas que estavam no chão. nitidamente mortas. Eu não vi elas, eu só lembro de eu me jogando em cima delas, de braços abertos, porque eu queria sentir o ar. Depois de tudo que passou, eu só queria sentir o ar. Só queria sentir o ar batendo em mim. E aí eu não vi a hora deles atirarem e me matarem. Eu não fiquei me mexendo, mas eu não vi a hora, como eu estava mais para frente Que nesse isso, momento, cara, que não vi a hora pesado. deles atirarem e me matarem. Eu queria que acabasse logo aquilo. Eu não queria mais viver aquilo. Era insuportável, insuportável.
Eu vi a morte de perto, Poxa incontáveis vida, vezes, Rafa. incontáveis. Cada barulho de granada, cada barulho de bomba, isso daí não é pouca coisa. Então, eu sabia que ia morrer e foram algumas vezes, mas graças a Deus eu tô aqui. Não sei como. Sim, cara. Você. É aquilo, né? Assim, graças a Deus você tá vivo, né, Rafa? Graças a Deus, velho. E assim, não tem como a gente racionalizar isso, sabe? Falar assim, por que que esse cara tá vivo? Ou tentar espiritualizar e falar, esse cara tá vivo porque Deus quis. Não, cara. Esse cara tá vivo, tem um motivo que talvez nessa existência e com a nossa mente limitada a gente não entende. Mas pra mim não sai da cabeça assim a questão de que essa história ela é valiosa. Essa história ela é valiosa, é patrimônio do mundo. Saca? Cara, é uma história que mexe com a gente, né? Então, O tamanho do. O que eu conheço são aqueles do ponto de ônibus, que são circulares, sabe? Menorzinhos. Não devia consigo ser nem esse que vocês expressar. Posso mandar uma foto para a Você produção tem? de vocês? Isso, manda pra gente, a gente coloca. Tá, deixa eu mandar aqui. Tá, Eu acho que vai ajudar, tá? pra gente Só um minuto. entender, né? E você tá acompanhando, deve estar acompanhando todo depois as imagens, né? Tudo que tá acontecendo esses dias, né? Eu, sendo bem sincero, às vezes sim, às vezes não, porque não tá fácil, né? Eu não tô me atentando tanto à questão de vídeos, principalmente, porque toda vez que eu ouço um Allahu Akbar, toda vez que eu vejo um barulho de tiro, já me traz a lembrança, né? Tem Então, como. não é fácil. E eu sei que as pessoas estão sofrendo demais, demais, demais. Então, eu só desejo que as pessoas, as famílias dessas pessoas que estão sequestradas, principalmente, elas encontrem a paz, porque tá complicado. Tá muito complicado o que tá passando por aqui. A gente está em situação de não sair de Imagina. casa, a gente está em situação de ter que Imagina. comprar vários alimentos, não tem mais água no mercado, Caramba. não tá fácil. Então, a gente tá em situação de guerra. O que eu passei foi um inferno, O pessoal tá mas ainda não estocando, acabou. o pessoal tá estocando comida e água então já. Tá estocando, já começamos, porque a gente sabe que o pior pode acontecer. Não Para mim se já sabe aconteceu, quanto né? tempo isso vai Mas durar, eu tô né? vivo, então o pior pode acontecer. Não, tem Você que celebrar saiu a vida, Rafa. dali e aí quando estavam os policiais e tal, aí você passou por um médico, você fugiu, você foi para algum lugar? O que aconteceu exatamente quando você... Nada. O que aconteceu foi que colocaram a gente num carro em que o porta-mala parecia ser um bunker pequenininho, jogaram nós 6 lá, independente de como a gente estava, se estava perna quebrada, não, se estava machucado. Mas eu entendo, porque a necessidade de sair de lá tem que ser rápida. Então, Caramba, velho. Olha independente de isso. como a gente estava vivo, é isso que importava Sim, naquele sim. momento. E levaram a gente para um outro ponto, em que a gente esperou mais um tempo lá, para chegar mais pessoas do exército e policiais, para dar uma segurança maior para o nosso transporte. E aí levaram depois a gente para uma ambulância, ou seja, a gente ficou um tempo até ir para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu fui, graças a Deus, eu saí andando do bunker, por um milagre, saí andando. Então, tem muitas pessoas que estão bem mais feridas, pessoas que estão operando. Mais de 250 pessoas foram mortas, né, no festival, então imagina quantas não estavam Nossa. feridas. E eu, graças a Deus, eu estava como um sinal verde, né? A O gente, bunker é aquela é a casinha do lado do ponto de ônibus, certo? Exato, é como se fosse esse. Essa Eu acho caixinha, que não né? era esse, mas esse é um protótipo bem igual. tá. Depois a gente coloca pro pessoal ver, porque não dá pra colocar agora que tá a imagem dele grande, mas tá só na nossa televisão aqui. Depois o pessoal coloca grande pro pessoal ver aí. E aí, que horas que você entendeu que era uma coisa coordenada, gigante? Você foi saber disso muito tempo depois, né? Quando a gente entrou lá, eu lembro que o Hanan, ele falou pra gente, ó, se preparem, a gente vai ficar aqui umas 2 semanas. Eu acho que o negócio é grande. Então isso daí a gente já tinha uma noção.
não tinha noção que seria um ataque terrestre. Então, quando a gente entendeu mesmo que já era, foi quando começou o tiroteio. Tiroteio, a gente recebendo granada do lado de fora, e aí a gente entendeu que a gente estava realmente em Cara, perigo. Realmente, olha, a gente cara, colocou a vida na mão dos policiais naquela hora, né? E foi muito difícil, porque a gente ficou tenso por esse embate entre eles, com a polícia e os terroristas. Então era a gente agachado, esperando ver o que ia acontecer. E quando a gente viu que a policial morreu, aí perdeu-se totalmente a sanidade lá dentro. O que eu vi foi loucura. Uma menina me mordia sem parar. Tô com marcas aqui de mordida na costela, porque ela me mordia, sem parar, sem parar. Que horas que ela te Durante o mordia? gás, durante o gás, foi bem no começo, eu lembro disso. Durante o gás, me mordia, nossa, sem parar. Então eram as pessoas sufocando as outras, porque uma tentava ficar em cima da outra. Foi que uma horror, loucura. cara, que Porque era terror. Que eu muito vi lá apertado para aterrissar. essa quantidade de pessoas também. Exato. É Tipo, muito tava apertado, a muito gente lotado, tava cheio de gente, era muita Não gente. cabia, muita tipo, gente. não cabe Eu 10 tava lá no pessoas, fundo, tinha graças a 50, Deus. cara. Mas o que é um fundo de um bunker pequeno, né? É. É, Nada. Nada, né? Mas, ma- mas o fato de você estar no fundo, talvez a sensação de asfixia com gás, né, era pior. Eu acho que a asfixia pegou todo mundo. Eu acho que foi uma coisa que. Mas foi pior sim, porque eu lembro que quando eu consegui me mover e ir para cima das pessoas mortas, eu estava mais próximo da porta, isso me deu um alívio muito grande, porque eu senti o ar. E realmente, eu acho que quando jogaram gás, eu acho que todo mundo que estava na frente entendeu que ia morrer também, porque eles estavam na linha de frente do bunker. Então tentaram talvez ir para trás nessa hora. Muitas pessoas devem ter saído do bunker correndo, no desespero, devem ter sido pegas ou mortas, e foi isso que aconteceu. Você Foi isso não que aconteceu. pensou em sair correndo. Nenhum momento, nenhum momento. Eu sabia que se eu saísse, ou eu ia ser sequestrado ou eu ia ser morto. Eu tive super medo, até inclusive quando a pessoa que me tirou olha, pediu para eu sair, eu achava que era um terrorista. olha só que interessante, né? Essa coisa essa intuição e ao mesmo tempo esse comportamento que a gente não consegue explicar, que é não faz, fica aí. Eu realmente acredito que um dia ainda a gente vai conseguir estudar como funciona a intuição. Como funciona a sua intuição? Se é uma fonte diretamente ligada com Deus, sabe? Ou se é um mecanismo que tem dentro da gente que avisa e que, cara, se você escutar, a tendência é que vai dar certo. Então, é um instinto, né? Olha o nível do instinto dele de falar, cara, eu não tenho. E claro, o nível de realidade, né? De falar, eu não tenho a menor condição de sobreviver. Aqui é a maior ou a melhor chance que eu tenho de sobreviver. Então, olhar pra isso, cara, é muito interessante. Muito interessante. Então, eu só tive a certeza quando eu vi a polícia. Aí eu me senti um alívio enorme, né? Um alívio que não dá para explicar. Ô, Rafa, Eu renasci, eu senti a vida de novo. a tua ideia agora é ficar aí, voltar pro Brasil? O que você tá pensando? Porque deve estar um clima de Grande tensão pergunta, ainda aí, né? né? Grande Sobre o Tá que pode bastante. acontecer. É. Tá bastante. Todo dia a gente está no noticiário, tentando ver o que está acontecendo com o nosso país. Eu não quero sair agora de Israel, eu entendo que eu sou um sobrevivente de guerra. Foi o Sim. maior ataque nos últimos 50 anos. Eu entendo que eu tenho que estar aqui para apoiar meus amigos que estão indo na linha de frente. Então, tem vários brasileiros no exército israelense, vários, e que estão indo na linha de frente para proteger. E eu acho que estando aqui, a energia, isso vai fazer proteger eles. Então, eu acho que eu tenho que estar aqui. Eu queria muito abraçar minha mãe, minha irmã, meu pai, meus amigos. Acho que seria É, maravilhoso, mas é o que eu sempre falo sobre causa. Quando a gente tem uma causa muito bem definida, fica muito fácil tomar decisões em momentos difíceis. Quando a gente não tem uma causa e não se posiciona por ela,
que acontece? Nos momentos mais difíceis a gente fica perdido. E olha o nível de consciência dele. Pô, eu sou um sobrevivente de guerra, eu faço parte dessa história, eu preciso estar aqui, eu preciso apoiar os meus amigos que estão no front. Ou seja, é muito importante quando a gente tem uma causa e a gente se posiciona por essa causa. Então isso ultrapassa, extrapola o interessante, isso se torna convicção. Pô, Rafa, incrível, cara, incrível tudo isso. Muito bom, muito bom. Eu tenho que estar aqui nesse momento. Acho que você, apesar da dificuldade, acho que você tem razão. Acho que essa sua história ela é muito forte, ela é muito importante. Sim, pô. Você é um símbolo dessa situação. Você tá aí, você tá bem, você tá falando. Você vai, Isso é incrível. enfim, né? Imagino que você deva estar, sua cabeça deve estar a mil, fritando dia e noite, mas pô, você representa uma história de vida, né? No meio dessa tragédia toda. É por isso Tem nem o que que eu tô aqui, perguntar, né, é por cara? isso que eu falo com vocês, é por isso que eu falo com outros veículos. Eu não tô fazendo isso porque eu quero. Boa. Eu tô fazendo isso porque é o meu dever como um sobrevivente. Eu tenho que mostrar que eu tô vivo e que eu venci, graças a Deus, pessoas que querem morte. Eles não querem, não é coisa de território, não é coisa de religião. Olha Eu isso, olha tenho grandes isso, amigos no meu trabalho que são árabes. A gente vive em harmonia, a gente vive em olha isso, cara. paz. Eles não querem isso. Então não é uma Uau. questão de ideologia, de etnia, é uma questão de pessoas que querem a morte. Então, nosso país vai ter que se defender, nosso país está sendo atacado por todos os lados e vai ter que se defender como sempre fez. E agora, o máximo que eu vou fazer, e se eu puder fazer como missão da minha vida, com certeza vai ser passar o que eu vivi para as pessoas Uau. entenderem que eles Muito não bom, venceram. Rafa. Tá bom, Rafa. E nem vão vencer. Não. Tem mais alguma pergunta? Não, assim, tipo, tava todo mundo em pé ali, Rafa. Ou chegou uma hora que as pessoas começaram a cair, né? Porque você mesmo falou, você mesmo caiu no chão e tal. Mas no começo tava todo mundo em pé, certo? Estava em pé, aí quando Amontoado. começou o tiroteio e começaram a atirar granada e bomba na a gente se agachou nessa posição e ficou protegendo. Eu lembro que eu fiquei me protegendo várias vezes, assim, várias vezes contra a granada. Tô com alguns machucados, algumas escoriações de granada, tô com, infelizmente, pelo corpo, nas costas, mas graças a Deus não fui atingido no rosto, não acabei perdendo a audição, a visão, então Cara, foi não o que eu falei, eu aconteceu saí de lá nada, nem um andando, arran... tenho que dar O graças a cara Deus. tá... E depois, eu Não não sei aconteceu nada com o como, cara. era um monte de gente deitada. Então era um monte de gente morta. Um monte de gente morta. Deitada uma em cima da outra. Você E eu me vi deitado, simplesmente. Pensa. tinha muito sangue? Nossa, cara. Tinha, na verdade, o que mais tinha, o que mais sentia o cheiro, o que mais ainda sinto é de pólvora. Muita pólvora, muita pólvora, muita pólvora. Ainda tem nos meus Caramba, dedos. velho. Não sei se dá pra ver, mas Claro, dá pra ver. Nossa. ainda tem nos meus dedos. Era Tem no muita seu- pólvora. Tem nos seus dedos sem você ter manuseado nada que tivesse pólvora. Exato, isso que eu já lavei a mão mais de 40 mil vezes, já tomei banho mais de 1000 vezes e ainda tem. Imagina o quanto foi jogado. A menina Nossa. que você comentou que foi baleada, você sabe dela? Não sei de ninguém que sobreviveu de lá, além da Rafa, que a gente está em contato direto. Até porque a gente, querendo ou não, a gente passou por esse trauma junto. Então eu entendo muito bem pelo que ela passou e ela entende muito bem pelo que eu passei. Mas com as outras pessoas eu não tive contato nenhum. Eu não sei como estão essas pessoas, mas elas saíram bem, com vida e é isso que importa, certeza. Elas estavam bem, estavam bem. E a Rafa, como ela tá? Tô traumatizada, né? Claro. Traumatizada, como todos nós. Difícil, né, cara? É o namorado Difícil dela que tava isso. lá. Que não é um acidente, né?
Eu não sei o que ela tá passando. É um Simplesmente negócio impensável. eu sinto que muito do que a gente passou, mas com certeza a dor dela é muito grande também. Mas você tem E conseguido falar com ela? tenho sim, ela tá recebendo muito apoio, assim como eu tô recebendo, muitas pessoas oferecendo ajuda tanto aqui em Israel quanto aí no Brasil. É, e a gente sabe que a gente é um milagre, sabe que a gente é um Sim. milagre, a gente tem essa noção do que a gente passou, a gente sabe de tudo que a gente sofreu. Curioso, que história forte. E pra mim, o ponto mais importante é quando a gente entende o poder dessas histórias, o poder de compartilhar elas. Quando a gente consegue colocar isso pra fora, a gente não só inspira as pessoas, mas a gente transforma o mundo num lugar ainda mais abundante. E eu queria te encorajar de uma maneira extremamente forte que se você tiver uma história de superação na sua vida, compartilha ela. Você não faz ideia do quanto você potencializa a vida das pessoas, do quanto você inspira as pessoas, do quanto você transforma a vida das pessoas quando você pega algo ou alguma experiência que você tem e comunica, entrega para outras pessoas. Isso causa um grande impacto em algumas pessoas à sua volta. Mas você sabe quando você perde controle? Quando essas pessoas que você impactou, elas repassam a sua história. É aí que começa a acontecer cura. É aí que as pessoas começam a se sentir gratas pela vida. Imagina quantas pessoas estão sendo impactadas, é a palavra. E de certa forma, potencializadas também, né? Pela história que o Rafa acabou de contar. Curioso, eu espero que essa análise, eu espero de verdade que ter assistido isso aqui comigo tenha impactado positivamente a sua vida. E eu espero que a história do Rafa tenha acessado a sua mente, o seu coração. Respira fundo e olha, a partir de hoje, para as histórias, para as experiências de vida que você tem de uma forma diferente. Compartilhe elas. E não se esqueça de duas coisas. A primeira delas, não se esqueça de se inscrever nesse canal. E se você está chegando hoje aqui, essa é a primeira vez que você assiste um vídeo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Pedro e a partir de agora eu te chamo de Curioso, ok? Se inscreve nesse canal. E a segunda coisa que eu quero te dizer é, não se esqueça, nunca, continue sempre curioso. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto.